sou Regina Moreira e hoje estou no Instituto Arlindo Guzmão de Fontes para falar sobre um assunto muito importante para as nossas famílias, que é a dependência química. Existem grupos chamado Amor Exigente que trata o codependente. O que é o codependente? São aqueles familiares que convivem com o dependente e têm que ajudá-lo a enfrentar a dependência química, que realmente não é fácil, requer muita força de vontade dele mesmo para superar esses estágios que ele se colocou e se coloca e os momentos de superação que ele vai precisar viver. Então, para a família, eu aconselho que busque esses grupos de apoio, né, que isso não tem conotação religiosa nenhuma, é um grupo chamado Amor Exigente, porque o dependente químico vai exigir muito da compreensão, do entendimento e do apoio familiar. Então, a família que normalmente não se empenhava muito ou se preocupava muito com aquela pessoa, passa a ser totalmente mobilizada, porque ela percebe que aquela pessoa está modificando, porque vai passar a ficar uma pessoa agressiva, porque se ela ficar contrariada na hora que ela quer usar a droga, ela fica agressiva, todas as substâncias vão deixar a pessoa com um comportamento alterado, e muitas vezes, né, sob o efeito da substância, ela não está na condição perfeita dela, ela não tem condições de fazer uma análise adequada da maneira que ela fazia antes do uso. Então você tem uma pessoa inteiramente diferente da pessoa que havia antes do vício. Por isso que a família fala, mas o que está acontecendo com ele? Por que ele está assim? Ele não gritava com fulano, ele não falava assim. Então, fica assim, se é um pai, fica mais agressivo com o filho, se é um filho, passa a ser agressivo com o pai. Então, isso vai gerando um conflito e um tumulto familiar muito grande e vai provocando uma disfunção familiar, né? Então, não é fácil realmente. E nós, né, quando você tem um pai alcoólatra, você vê que mesmo que os filhos, né, que acabam tendo uma grande chance de desenvolverem o alcoolismo também, porque nós sabemos que aumenta em 8 vezes a chance de você transmitir geneticamente essa condição. Isso não quer dizer que nós estamos fazendo um estudo estatístico, aumenta em 8 vezes, mas isso não quer dizer que todos vão ser afetados por esse índice, né? Então, nos estudos que nós estamos fazendo, nós estamos vendo a característica genética também desta condição, né, de adquirir uma dependência química. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos, nas questões do tratamento, isso são dados de 2011, que está no livro do Ronaldo Laranjeiras, que é um pesquisador brasileiro, um psiquiatra bastante conceituado no nosso meio, no livro da dependência química que ele aborda muito. Ele fala que nos Estados Unidos é gastado 18 bilhões por ano no atendimento imediato de pessoas com dependência química. E 410 bilhões são gastos com
o envolvimento e com os prejuízos dos dependentes. Nós estamos falando de 410 bilhões de dólares. Vejam quanto é isso. Você multiplica por 6, nós estamos falando, se nós fôssemos transportar para o Brasil, em trilhões de reais. Então, são quantias, assim, absurdas financeiras que o problema da dependência química causa nos Estados Unidos. Nós não temos ainda condições de fazer pesquisas para nós avaliarmos o dano financeiro que a dependência química tem causado em termos de produtividade no nosso meio, mas certamente isso são quantias estratosféricas, e se nós fôssemos perceber o prejuízo que nós estamos tendo com essas pessoas que vão se tornando disfuncionais no seu ambiente de trabalho e no seu ambiente familiar, né, se afastando das atividades que tornam ela pessoas em termos de realização também, né? Porque não é só o sentido da dependência química, o sujeito também ele vai se distanciando do objetivo real da vida dele, né? É como ele vai se perdendo no labirinto em que ele não consegue mais achar a saída e o sentido da própria vida. Mas o álcool é a porta de entrada para as outras drogas, porque é muito comum, na minha conversa com os dependentes químicos, eles falarem assim, se eu bebo, eu cheiro, se eu bebo, eu fumo, se eu bebo, eu tomo uma bala. Então você percebe que o álcool é justamente liberar o inibidor. Então ele se inibe, porque ele não quer cheirar, ele não quer fumar, ele não quer tomar bala. Então ele está ali se segurando. Mas bebeu, acabou a inibição. Então, muitas vezes ele bebe que é para quebrar isso daí. Então, o álcool acaba sendo a porta de entrada para as outras drogas. E óbvio que com o álcool ele vai descobrir as outras drogas. E sempre vai haver aquela droga em que ele vai se adaptar melhor. Como eu falei, são substâncias e cada pessoa, na sua peculiaridade, da sua personalidade, do seu jeito de ser. Se for uma pessoa mais tímida, ela vai preferir uma cocaína para se sentir mais extrovertida. Se for uma pessoa muito estressada, ela vai querer fumar uma maconha para se sentir menos estressada. Ou seja, essas coisas, essas dificuldades da personalidade, que não é a droga que vai tratar, essas dificuldades da personalidade são o autoconhecimento e a psicoterapia. É o sujeito voltar-se para se perceber, os seus potenciais, a sua singularidade, o respeito pela sua própria pessoa, porque muitas vezes nós, e todos nós, isso não são os dependentes químicos, nós crescemos com os nossos traumas, com as nossas feridas infantis, e nós temos que superar esses complexos e esses traumas, e muitas vezes é a dificuldade de superar as complexidades da nossa convivência com familiares difíceis, com irmãos, enfim, que foram gerando em nós os nossos sentimentos de inferioridade, que vai fazer com que nós busquemos, através de subterfúgios, algo que acalente em nós aquilo que nós mesmos temos que acalentar, porque a verdadeira luta não é o outro, a verdadeira competição não é o outro, a verdadeira vitória é sobre si mesmo, é você estar feliz consigo mesmo, seja a condição de vida que você tiver, seja a profissão que você tiver, e você tem que respeitar você da forma que você é, né? Você não tem que ser igual
ou superior a ninguém e nem tem que se sentir inferior, mas você tem, e se você tem um respeito por você, né, você vai respeitar o outro, porque você sabe que o potencial que você tem para desenvolver em você e que você está operando, realizando, fazendo, desenvolvendo, o outro tem também. Então nós temos que agir nesse sentido de nos trabalhar, nos realizar para podermos ajudar o outro a se realizar. É este o papel. A autodescoberta, o autodesenvolvimento, a percepção de si mesmo, um processo de individuação, de singularidade, né? E você, muitas vezes, por copiar modelos de outras pessoas ou querer ser quem você não é que você se perde, porque você vai copiar modelos que não servem para você. Muitas vezes vendo celebridades e comportamentos de celebridades e achando porque aquela celebridade conseguiu um certo destaque, você vai se modelar num exemplo que não é para você. Você tem que achar o seu papel e dentro de si mesmo e se realizar no seu papel. Eu estou falando isso porque a gente tem que resgatar no dependente químico por que ele está aqui, o que ele veio fazer, porque todos nós estamos aqui, não por acaso. Nós não estamos no universo ou fomos jogados aqui como dados, né? Nós fazemos parte de um grupo, e este grupo deve se harmonizar e construir, e somos construtores de um universo mais adequado, melhor. Mas eu confio na melhor parte do ser humano, porque se você for ver a história não tem regredido. O ser humano, ele não tem andado para trás, ele tem evoluído, apesar dos pesares, apesar da gente lamentar muitas coisas que ainda ocorrem, nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo em comportamento, em mentalidade. Dependência tem cura. Tem cura, mas eu posso dizer para você que depende muito da terapêutica que é utilizada e depende muito da maneira como a pessoa se coloca nesse tratamento. Mas tem cura. E hoje eu lamento dizer que é uma minoria, mas essa minoria está crescendo porque nós estamos tendo substâncias que têm favorecido a mudança para uma maioria. Nós temos drogas sintéticas mais potentes, né? Nós temos, enfim, uma juventude muito induzida, que não reflete muito nisso. Nós temos um número maior de pessoas envolvidas com as drogas e com dificuldade de sair desse envolvimento. Então nós temos um número crescente de pessoas envolvidas com drogas. E talvez o número de pessoas que crescem com as drogas e o número de pessoas que se curam delas é desproporcional ainda. Eu espero que você tenha gostado das dicas e não esqueça do seu Auxílio Saúde. Informe-se mais sobre ele no nosso site, que vai aparecer aqui do ladinho, ou procure no seu sindicato. Que bom que você veio!
pois este trabalho é feito para você. Tchau, tchau!